Nós estamos no encontro aqui de casais, é o último encontro do ano, não é? Tivemos, esse é o quarto encontro? Eu acho que sim. É o quarto encontro que nós temos já há algum tempo, alguns anos, e eu espero realmente que... Alô, é porque está desligado mesmo. Eu espero realmente que esse tempo esteja te ajudando lá na sua vida conjugal, né? Porque uma igreja será tão forte quanto as famílias pertencentes à igreja forem fortes. Uma forma do diabo enfraquecer a igreja é enfraquecendo as famílias. Ele vai atacar as famílias, tá? Então acredite nisso. Assim, de forma indireta, ele torna muitas vezes a igreja inexpressiva, né? É uma igreja fraca, uma igreja que não tem grande contribuição nessa terra. Não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, que eu vou falar agora. Tem umas coisas assim que me vêm na cabeça, rapaz, eu falo, não posso perder a oportunidade de falar. Irmãos, a gente está vivendo nesse planeta para quê? Para que você existe? Por que você continua aqui nessa terra? Eu ouvi alguma voz aí. Pode falar, gente. Para a glória de Deus. Ok. Mas isso precisa ser expressado de alguma forma. Ok? Deus quer ser glorificado. E Deus é glorificado através da nossa obediência. Eu não estaria exagerando se eu dissesse que nós estamos aqui porque temos uma tarefa para realizar. Uma tarefa. Uma única tarefa. Que vai glorificar a Deus, obviamente, se nós realizarmos essa única tarefa. Alguém poderia me ajudar a lembrar que tarefa é essa? Qual a única tarefa que, no caso, faz com que o crente permaneça nessa terra? Opa! Ok. O que é isso aí? Falar de Jesus. Perfeito. Certo? Falar de Jesus, discipular. Porque, irmãos, a grande comissão, a grande ordem, a grande tarefa que Jesus nos passou, nos legou, foi o que, irmãos? Ide, ou, segundo Mateus, fazer discípulos. Ok. Irmãos, na realidade, os primeiros discípulos são nossos filhos. Cada pai aqui é um pastor na sua casa. Concordam com isso? Cada mãe exerce um ministério na sua casa. Ok? Nós temos essa tarefa. Ao mesmo tempo, o casal vai se autopastoreando. Em que sentido? Eu pastoreio a minha esposa e a minha esposa me pastoreia. Porque a ideia do pastoreio mútuo, isso é bíblico, não é, irmãos? Nós devemos nos pastorear, cuidar uns dos outros, amar, exortar, consolar, aconselhar, edificar, fortalecer. Não é isso que a Bíblia, orar, não é isso que a Bíblia ensina? Muito bem. E se nós não estivermos atentos a isso, eu estou nessa terra, Deus não me levou ainda para o céu, e eu gostaria muito de estar lá, mas eu estou aqui porque de alguma forma Ele quer me usar para que alguém seja alcançado pelo Evangelho. Em primeiro lugar, da própria casa, os parentes, mas também aquelas pessoas da nossa convivência, certo? Porque quando a gente faz esse tipo de pergunta, por que você está aqui, né? E às vezes as pessoas falam, é para cuidar da minha família, né? É para construir um patrimônio, deixar um legado financeiro, é para me realizar profissionalmente. Meu irmão, não é isso. Se você está pensando dessa forma, a mentalidade babilônica entrou dentro da sua cabeça.
aquela mentalidade consumista, né? A gente vai estudar sobre as marcas do anticristo mais lá para frente. Não vou adiantar, dar spoiler aqui não. Bom, isso tudo para dizer que, para cumprirmos bem o nosso papel, nós precisamos melhorar como casais. Precisamos nos preparar melhor para isso. Precisamos ser trabalhados por Deus, mas também tomarmos atitudes muito objetivas nesse sentido, de estarmos aptos, prontos para sermos usados por Deus. O texto de Jeremias 1:10, você pode pensar assim, o que isso tem a ver com o casamento? Mas eu quero trazer algumas propostas aqui. Aliás, eu vou trazer uma proposta. Outras vou trabalhar ao longo do ano que vem, né? Mas vou começar trazendo uma proposta hoje. Vamos ler o texto. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares. Olha que versão antiga essa. Almeida Revista, né? É isso mesmo? Isso puxou lá de 1993, hein? Para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Consegue uma versão mais recente aí? Porque eu estou me sentindo do século passado. Pior que eu sou do século passado, rapaz. Pior que está quase da metade do século. Misericórdia. Vê se consegue mudar a versão aí, Joaci. Uma versão mais nova, NVI ou NAA de preferência. Isso, não, continua mesmo. Se não conseguir, não tem problema não. Aqui na minha versão, só para ajudar aqui, está assim, irmãos. Olha que hoje constituo para as nações, sobre gente, para a mesma coisa. Está do mesmo jeito. Não está mudando nada aqui. Me arrebentou, né? Mas vamos tentar adaptar aqui. Olha que hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos, é o chamado de Jeremias, para que você arranque e derrube, para que você destrua e arruine, e também para que você edifique e plante. Certo? Eu acho que ficou mais a ideia um pouco melhor, né? Essas palavras de Deus para Jeremias têm uma conotação, um sentido assim muito prático, e poderia até dizer poderoso para o nosso estilo de vida diário como casal, até para o nosso estilo de vida diário de reconciliação, porque um dos ministérios que Deus nos deu no relacionamento conjugal é o ministério da reconciliação. Irmão, se você diz que na sua casa não tem problema, meu irmão, vai pedir perdão a Deus de saúde. Não durma sem confessar o seu pecado. Se você diz que na sua casa de vez em quando você não bate de frente com a sua esposa, com o seu marido, não é? Olha, vai dormir sem pedir perdão a Deus. Não, porque eu não acredito nisso não é? A não ser que o seu marido seja o seu Paulo, que já está morto, só que está fingindo que está vivo, não é? Aí é complicado, certo? Aí o tio Paulo, né? É tio Paulo. Muito bem, mas isso é natural. Então, dentro do ministério dentro do ministério que nós temos como casal, e um ministério que exercemos é o ministério da reconciliação. Aliás, o Evangelho é importante nesse sentido. Nós encontramos orientações bem objetivas aqui dentro do conteúdo desse chamado aí de Jeremias. Nós encontramos aqui, irmãos, informações importantes relativas à transformação verdadeira e duradoura que precisa ter no casal. Ele veio,
para arrancar e despedaçar, para arruinar e derrubar, para edificar e plantar. É bem na sequência, sim. Não é? Bem na sequência. Irmãos, Israel devia ser transformado. E a mensagem do profeta Jeremias era nesse sentido. Jeremias foi usado por Deus, incompreendido muitas vezes, sofreu por causa da sua pregação, mas Deus queria que Jeremias fosse um instrumento dele para a transformação de Israel. E Deus está dizendo, olha, eu estou te chamando para que você cumpra o meu propósito. E como é que essa transformação de Israel deveria acontecer? Arrancar, despedaçar, derrubar, arruinar, certo? Mas também edificar e plantar. Quem estava aqui no encontro passado, eu falei sobre ervas daninhas. Lembram-se disso? Alguém se lembra? E o casamento, muitas vezes, é esse trabalho de você destruir para poder edificar. Não foi para você acabar com o casamento, não. Pelo amor de Deus. Vamos dar um tempo. Não é? Hoje existe uma coisa que se chama divórcio de corpos. Divórcio de corpos. Não é no papel, não. Mas um dorme no canto, e não é por causa do ronco também, não. Um dorme num cômodo, outro dorme no outro, ou então dormem juntos, mas o encontro do casal, o encontro íntimo do casal não acontece, né? Eu já falei aqui algumas vezes que me incomoda, por exemplo, chegar numa casa de crente e a pessoa fala assim, irmã, eu falo, irmã Rosa, pode pegar para mim? Ela foi para ele e falou, irmão Willis, ou então pastor, ele fala, pelo amor de Deus, né? Aí isso, até a própria linguagem, parece que vai provocando o distanciamento do casal, né? Então, divórcio de corpos. A gente precisa destruir algumas coisas no nosso casamento. Para então plantar, para então edificar, para que as transformações possam acontecer e não ser meramente maquiadas. Porque é fácil imitar, irmãos. Não faz muito tempo atrás, eu soube de um casal que fazia um trabalho até internacional relativo a casais e ajudando os casais lá. Eles se divorciaram. Então, às vezes, a gente pode aparentar algumas coisas para os outros. Mas lá dentro de casa a coisa é complicada, é difícil, não é? Porque não tiveram o cuidado de arrancar, de derrubar aquilo que precisava ser arrancado, derrubado e plantar. Não adianta somente arrancar, tem que plantar alguma coisa, senão outras ervas daninhas podem tomar conta. Eu não sei se tem a ver, mas somente a título de ilustração. Lembra que Jesus falou sobre aquela casa desocupada, né? A pessoa vai lá, expulsa o demônio, mas a casa continua desocupada, daqui a pouco vem 7 outros demônios, é piores do que o anterior, para ocupar o espaço. Não adianta. Você vai lá, derruba o demônio lá, né? Afasta, mas se a pessoa não se converter, aquela vida, aquele coração está vazio lá, daqui a pouco vem outros. Né? Irmãos, essa é a coragem. E não uma transformação maquiada, conforme eu falei ainda há pouco da situação, mas uma transformação verdadeira, real, não meramente motivada por emocionalismos. Se eu pegar esses casais aqui, vamos fazer um tempo, uma semana, longe de casa, longe dos filhos, né? Daqui a pouco, você vai começar a achar que sua casa é a melhor casa do mundo. Aí você vai ser tomado por aquela emoção, eu trabalho sua cabeça, e trabalho sua cabeça uma semana. Você sai de lá, agora vai. Mas passa-se um mês,
2 meses, e aquelas velhas práticas ruins, todas voltam. Todas voltam. É impressionante. Então, não é uma transformação como é que eu vou falar? Teatralizada, né? Que simplesmente aparenta ser algo que realmente aconteceu. Então, a fim de nós termos um casamento saudável, nós precisamos também ter um zelo destrutivo e construtivo. Não estou falando para você chegar em casa, tá lá, chegou lá o seu filho, desliga a televisão. Aí seu filho, não, ficar mais um pouco. Você fala a segunda vez, pegar lá uma pedra grande, um taco de beisebol, pá, quebrar a televisão. Para, pelo amor de Deus, não é isso não. Isso também não vai resolver, não. Você vai tomar só um prejuízo grande, não vai resolver nada. Mas existem coisas que podem ser feitas e são coisas diárias, irmãos. Irmão, nenhum relacionamento que agrada a Deus, nem a sua vida cristã, acontece assim, como se fosse provocado por um gênio da lâmpada, sabe? O meu desejo não acontece. É uma coisa é algo que a gente vai construindo devagar. O nosso relacionamento com os filhos, o nosso relacionamento com o outro, um casamento saudável é uma construção diária. Mas antes de você começar a construir, você precisa limpar o terreno. Primeira coisa que você faz, né? Você limpa o terreno, não é isso? Está errado? Bota uma cerca, senão o pessoal invade lá, certo? Mas você precisa limpar o terreno, você precisa ter um zelo destrutivo e construtivo. Assim como as ervas daninhas insistem em reaparecer, você não precisa ficar regando lá, você não precisa ficar de olho, você não precisa ficar plantando erva daninha. Assim como as ervas daninhas insistem em reaparecer e precisam ser continuamente arrancadas, essa atividade destrutiva que devemos ter, esse zelo destrutivo que devemos ter no nosso casamento, não pode ser feito uma única vez. Não é um ato isolado. Logicamente que há coisas pequenas e também há coisas grandes que atrapalham o nosso casamento de ser aquilo que poderia ser. Ao longo desses próximos encontros, eu gostaria de ver com vocês algumas dessas coisas, pequenas e grandes, que precisam ser arrancadas, destruídas, despedaçadas, arruinadas, derrubadas. Olha só, olha a insistência, arrancada, despedaçada, arruinada, derrubada. Essa ênfase é porque são coisas realmente que precisam de empenho, de esforço, mas que vale a pena fazer. São coisas que atrapalham o nosso casamento de ser aquilo que ele deveria ser. E eu gostaria de começar pensando numa dessas ervas daninhas, numa dessas coisas que precisam ser arrancadas. Eu gostaria de começar pensando no egoísmo. O egoísmo é algo que precisa ser arrancado, irmãos. Eu trouxe aqui alguns exemplos de atitudes egoístas. Mas eu gostaria de ouvir dos irmãos. De repente você vai ter outras ideias que poderiam me ajudar. Como que o egoísmo pode ser manifestado por uma pessoa? Como é que o egoísmo pode aparecer, pode ser praticado por alguém? Pode ser expressado, sei lá, manifestado por alguém. Como é que exemplos de atitudes egoístas? Por favor, fala aí para mim. Esperar que o outro sirva. Opa! Muito obrigado. Esperar que o outro sirva, isso é egoísmo, irmão? Com certeza. Mais uma. Ele só pensa nele. Só pensar nele. E não pensar no bem do casal, o bem da esposa, né?
Perfeito. Mais algum egoísmo? Achar que aquela pessoa, uma pessoa só é responsável por toda a tarefa de casa. Oxi, rapaz, eita. Ô, Walter, pega leve aí, Walter. Pega leve, vai devagar, Walter, por favor. Achar que uma pessoa só é responsável pela casa toda, né? Eu acho tão engraçado que... Não, e dá o exemplo, porque isso não é fato, né? Nossos filhos são exemplos, né? Reflexos das nossas atitudes. Aí não só o marido ajudar, mas colocar os filhos também. Sim. E é uma coisa especial que o marido está fazendo? Vocês acham? Não, peraí, deixa eu falar do marido, se o meu me ajuda muito. Ah, fala a verdade. Lá no banheiro, lá na vasilha, me ajuda. Eu também, né, Rola? Ok. Muito bem. Não, mas é isso aí. Nessa divisão de tarefa, há um exemplo que vai ser imitado. Não adianta falar para fazer esse. Olá, irmãos, mais uma atitude egoísta. Tirar proveito, quem falou? Tirar proveito do outro, da boa vontade do outro. Com certeza. Mais alguma atitude? Pô, não, meu irmão. Eu não posso botar para carregar o balde de massa porque. Rapaz. Mas vontade tem, né? É verdade. Muito bem. Mais alguma atitude egoísta, irmãos? Que vocês podem identificar? Não deixar o marido escolher um filminho. Não deixar o marido escolher o filminho, né? Só aquilo que eu quero, né? É O marido fica verdade. só vendo futebol. Marido só vê o futebol, né? Aí não vê o que... Coitado do marido, né? Também ver futebol hoje em dia tá difícil, né? Em vez de jogar, mas eu vou ficar comentar sobre futebol. Assistir o jogo ainda vai ficar assistindo, ficar falar. Ah, que isso, né? Muito bem. Irmãos, vamos lá. Eu vou dar algumas outras sugestões. Se você tem alguma outra ideia, se não tiver, olha só. Por exemplo, eu me lembro de uma série chamada The Big Bang Theory. Eu não sei se alguém já ouviu, já viu essa série. Então tinha um camarada chamado Sheldon e ninguém podia sentar no lugar dele. Aquele é o meu lugar. Será que isso também não é egoísmo? Já viu essa série? É bom demais. Isso é egoísmo? Não, aqui é o meu lugar. Né? Aqui ninguém senta, aqui é onde eu fico, aqui é um lugar especial. Outra coisa, não parece não, mas que pode representar egoísmo. Ter controle da conversa. Se tem uma coisa que me incomoda, por exemplo, eu vou conversar fala com ninguém aqui não, fala com o irmão Oswaldino. Aí de repente eu vou querer lá conversar com o irmão, eu estou passando por uma situação, eu estou com um problema, rapaz, mas o meu problema também, olha, e a pessoa não deixa falar. E não para. Às vezes, a pessoa passa uma situação que quer conversar com a esposa, ou a esposa quer conversar com o marido. E cá para nós, tem situações que a gente só pode conversar mesmo com a esposa e com o marido. Não tem outra pessoa para a gente conversar. E também não existe pessoa melhor. Mas aí o marido ou a esposa querem, o marido ou a esposa quer abrir o coração, quer falar sobre a situação, quer desabafar, mas a pessoa não deixa falar. E fica falando, mas olha, está pingando lá, a torneira está pingando, e a vizinha me atrapalhou, eu quase queimei o arroz, e... Meu pai, calma, peraí. E o camarada, o que o camarada faz? Deixa pra lá, vai fazer o quê? Agora, isso é uma forma de egoísmo? Ou o marido chega e ele só quer falar da situação dele e não quer ouvir o que a esposa passou lá no seu trabalho, ou na sua casa, né? Fala, Jeová, né?
Mas não é verdade, irmãos? Sim ou não, irmãos? Peraí. Os irmãos concordam que isso é manifestação de egoísmo? Calma que tem mais. Calma, gente. Peraí que tem mais. Olha só. Mau humor. O que vocês acham de mau humor? O mal-humorado não se importa com o outro. Nem todo dia, gente, eu tenho uma dificuldade à tarde. Aliás, me falaram que velho, quando fui cuidar dos meus pais, eu percebi que velho, à tarde, tem um problema sério de mau humor, né? Eu percebi que isso é verdade isso. Bom, acho que eu estou vivendo isso. Tem gente que se não dormir à tarde, não. Oxe! Eu sou um. Mas olha só, mas vamos lá. Mau humor. O mau humor, você tá querendo viver o seu humor que se exploda o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo, o que o outro está passando. Você quer expressar seu mau humor de alguma forma lá e acabou. Mau humor também é uma forma de egoísmo. Insistência demais para garantir a vitória. Estou numa discussão, eu tenho que ganhar aquela discussão. A última palavra tem que ser minha. Isso é egoísmo. Eu faço o que for necessário para que eu vença numa determinada situação. Isso é egoísmo. Ou então, insistência demais para que se faça algo legal para você. Eu gosto de praia. Mas o meu cônjuge gosta de roça. E eu sempre vou insistir, porque é legal para mim, para que a gente vá aonde? Na praia. Porque é bom para mim. Certo? Eu gosto de futebol. O outro gosta de série. Mas eu vou sempre insistir para que veja futebol. Ou então, eu sempre insistir para que veja série. Não é mais ou menos isso? Eu quero que a minha vontade seja feita assim na terra como no céu. Né? Eu me amo, né? Como dizer aquela música. Né? O pastor Hernandes Dias Lopes, que fala que algumas pessoas olham para o espelho e falam, grandioso és tu. Ai, ai. Mas na verdade, irmãos, às vezes a gente insiste demais para que as coisas sejam boas para a gente. Tomar todas as precauções para que aquilo que fez não escape da atenção do outro. Sabe aquele desejo de ser valorizado o tempo todo? Então você faz uma coisa e você quer que isso fique evidente, para que o outro veja e para que o outro elogie. Sabe? Eu não sei quanto é você, mas eu sou muito desligado, cara, em algumas questões. Você viu o quê? Mas, às vezes a gente faz isso, nós queremos ser o tempo todo notados, valorizados, sabe, ser o tempo todo. E aquilo que a gente faz, e às vezes até na igreja, se não for devidamente reconhecido, eu tenho que, irmãos, eu posso falar aqui claramente, né? O Leandro e a Tereza são velhos de igreja também, né? E o Marcos já está vivendo com a gente aqui há muito tempo. Irmãos, isso passa no coração de todo mundo aqui, até do pastor. Puxa, ninguém elogiou meu sermão. Ninguém elogiou o louvor, né? Nesse dia. Ou ninguém elogiou a programação que eu fiz, a programação, ou como líder de alguma organização, ninguém elogiou. Mas espera aí,
Você tem que fazer tudo para ser notado. Para com isso. Porque isso pode ser reflexo do egoísmo no seu coração. Calma que tem mais. Calma, ainda não acabei. Ocupado demais para se importar com o outro. Ocupado demais para se importar com o outro. Luiz, eu queria que... Espere que eu estou preparando um negócio aqui. Eu tenho que preparar para domingo. Ou então eu tenho que terminar de fazer esse trabalho aqui em casa, né? Eu tenho que terminar de fazer essa faxina. Eu tenho que terminar de fazer... preparar as coisas. Eu estou correndo aqui. Irmãos, percebe que nós estamos sempre ocupados? A ocupação nos domina. E daqui a pouco nós vamos estar tão ocupados que aquele que está dentro da nossa casa se torna um estranho. Nós não conhecemos bem aquele que está na nossa casa. Uma das coisas boas de férias é isso, né? Uma das coisas boas de férias, sem filho, desculpa, é isso. É porque você pode... Perdão. É que você pode conversar algumas coisas que muitas vezes você não pode conversar na frente de outras pessoas. Ou na frente do seu filho mesmo que seja pequeno. Eu estou exagerando, irmãos, se eu estiver exagerando, me perdoe, mas é verdade. Eu pensei que essa ideia fosse original do pastor Davi Merck, mas ele, no livro que eu estou lendo, ele disse que foi de outro pastor. Então ele chama de tempo de sofá. O que é o tempo de sofá? O marido e a esposa vão sentar para conversar. Sabe? Para estarem na mesma sintonia. Porque daqui a pouco um está tão ocupado com uma coisa, outro está tão ocupado a fazer, daqui a pouco estão em sintonias diferentes. Mas tem um tempo de sofá, precisa conversar. Não é verdade, irmãos? Estou exagerando? Eu estou tão ocupado, sou tão egoísta com as minhas coisas que eu não tenho tempo para conversar com o meu cônjuge, não é? Não oferecer ajuda. Max é um exemplo de uma pessoa que ajuda. Mas, de repente, você está lá e você vê que ou seu marido ou sua esposa estão envolvidos com o que fazer. Posso ajudar em alguma coisa? Não é? Às vezes a gente não oferece ajuda com medo que a pessoa vá aceitar. Mas vai me arrebentar. Agora que eu sentei, né? Agora que eu sentei aqui. Mas não é isso, irmãos. Ofereça ajuda, não é? Porque o nosso egoísmo faz com que nós só pensemos em nós mesmos e os nossos próprios afazeres, aquilo que a gente precisa, e não naquilo que o outro, de fato, precisa. Mas entende que isso também é uma manifestação de egoísmo? Se ofender com qualquer coisa. Se ofender com qualquer coisa. Pode falar nada, a pessoa está logo ofendida. Faz logo o biquinho, não é? Faz cara de choro. Ou seja, é uma pessoa frágil demais. Eu tenho a bênção de uma mulher que de quase 34 anos depois, ela começa a rir. Quando eu faço coisa assim absurda, ela ri. Então, quando ela começa a rir, eu já fiz besteira. Fiz besteira, então ela ri. Falei, caramba, é verdade. Não se ofende mais, entendeu? Não se ofende. E às vezes, irmãos, nós estamos numa geração, um período que as pessoas estão altamente fragilizadas. Não suportam mais até mesmo a afronta. Não que a afronta seja bom, não é bom não. Mas a gente precisa estar mais resistente. E quem sabe no momento de fraqueza do nosso cônjuge, ele vai fazer alguma coisa que vai nos trazer um mal-estar, né? Então, mas eu sou tão fechado em mim mesmo que eu quero ser
bem tratado o tempo todo e ter as minhas vontades satisfeitas, que eu vou me magoar por qualquer coisa. Aí vai ficar o tempo todo magoado, porque é difícil viver nessa realidade caída que a gente vive, sem que você, não, de alguma forma, daqui a pouco, não esteja magoando ou trazendo algum tipo de ofensa para o outro. Então, se você se ofende por qualquer coisa, isso pode ser sinal de egoísmo. Uma outra possibilidade também, querer que aquele que magoou também seja magoado. Então, olha, me fez sofrer, eu quero que sofra também. E muitas vezes esse desejo de pagar na mesma moeda, né, fazer com que o outro sofra também, vem através do silêncio. Irmão, silêncio, eu já falei isso daqui, mas me permita repetir. Silêncio é a pior coisa que existe. O que foi? Nada. Não fala, não, nada. E o nosso silêncio é muito ofensivo. Às vezes é até mais ofensivo do que uma palavra. Entende isso, irmãos? O silêncio é dizer o seguinte: você me magoou, então agora você vai sofrer com isso. E muitas vezes isso afeta até a intimidade do casal. Você magoou, então esquece. Aquilo que estava programado, uma vez por mês, que acontece, não é? Ou a cada 6 meses. Aquilo que estava... esqueça! Não vai ter, não. Vai ser ferido, vai te magoar. Não é? Irmãos, estou entendendo? Eu estou falando, você fala mais claramente, depois você entender, tá? Uma outra manifestação de egoísmo, se comportar como se fosse mais espiritual do que o seu cônjuge. Não, eu sou o camarada, eu sou o profeta maior, meu profeta é menor, não. Eu sou o profeta maior, eu sou mais espiritual, então aquilo que eu falo é palavra de Deus para você, isso não pode ser falado, não toquei no ungido do Senhor. Para com isso, gente, o ungido do Senhor é um crente. Todo crente é ungido. Então, cuidado, porque até mesmo essa demonstração desse tipo de espiritualidade, me permite dizer falsa espiritualidade, pode ser simplesmente a pessoa revelando um coração egoísta, não é? Eu sou melhor. Teve uma coisa que também revela muito egoísmo nos nossos corações: fazer tudo muito devagar, mesmo sabendo que o cônjuge está esperando. E você tem uma coisa que eu odeio esperar. Eu odeio ficar esperando. Aí às vezes você vai lá, marca uma coisa. Deus foi tão bom comigo que minha mulher se arruma em 10 minutos. Às vezes ela está pronta primeiro do que eu. É impressionante isso. Graças a Deus, Deus, muito obrigado. Mas às vezes você está lá, aí você marca e a pessoa está... Marcou determinado horário, eu estou indo para o banho, daqui a pouco eu desço. Olha, irmãos, a minha vontade é ir embora na hora. Sair, deixa para trás. Essa é a minha vontade, eu não faço. Mas tem que entender, se você deixa os outros esperando e começa e faz as coisas muito devagar, sem se importar com aquelas pessoas que estão esperando, você é egoísta. Você é egoísta. Entende isso? Concorda? Não precisa concordar, não. Só entenda, por favor. Manipular para conseguir o que quer.
Aí vai preparar aquele comidinha especial, porque fazer aquele pedido, vai ser mais carinhoso, mais carinhosa, não é? E vai conduzindo a situação até o ponto de conseguir aquilo que se deseja. Né? Isso também é uma forma de egoísmo. A gente também como é que os braços do egoísmo se estendem, além daquilo que os irmãos falaram aqui, tá, irmãos? Que também é. Estou quase acabando, tá, gente? Calma que estou quase acabando. Requerer do cônjuge algo que não está disposto a dar em troca. Você ficar exigindo do cônjuge alguma coisa, mas você mesmo não está disposto a fazer aquilo. Entende? O que você requer do cônjuge, você mesmo não está disposto a fazer, não está disposto a pagar aquele preço. Você quer que o outro faça. Você quer que o outro pague o preço, mas você não está disposto a pagar o mesmo preço, fazer a mesma coisa. Bom, isso também é egoísmo. E, finalmente, fazer mais exigências do que concessões. Fazer mais exigências do que atender, abrir mão, não é, de algumas coisas. Quando o casamento se torna assim um conjunto de exigências, a coisa fica mais difícil. Porque o casal precisa aprender a fazer concessões. Entende? Ou não? Você teve que abrir mão de alguma coisa? Para a sua vida conjugal ficar de forma tranquila, saudável, sem grandes dificuldades, você teve que fazer concessões? Muita coisa. Você não vai ter uma vida de solteiro, certo? Mas a gente precisa fazer concessões. Agora, se a pessoa se torna extremamente exigente com o outro e não está disposta a fazer concessões, é porque essa pessoa é egoísta. Tá? Eu espero que não tenha ninguém aqui assim. Né? Irmãos, então, são só alguns poucos exemplos. Tem outros também, não é? São só alguns que eu tirei, tem mais. Tá? Mas você pode completar a lista aí, além daqueles que os irmãos falaram. O egoísmo, então, irmãos, em certa forma, ele está em todos nós. Porque o egoísmo está lá no pecado. O autor do livro que eu estou tirando esses estudos, Paul David Tripp, ele diz que o egoísmo está no DNA do pecado. Enquanto tivermos convivendo com o pecado ainda em nós, a presença do pecado no mundo, nós vamos ter que lutar contra o egoísmo que está em nós. Acredite, meu querido irmão, não tem nenhum de nós aqui que não seja egoísta num determinado ponto, numa determinada medida, e que precise trabalhar isso na sua vida. Talvez nada seja tão destrutivo no casamento do que o egoísmo. O que está errado é que nós queremos que tudo seja feito de acordo com a nossa vontade. E ao buscarmos aquilo que nós queremos ser soberanos nesse pequeno mundo. Por isso que eu falei, seja feita a minha vontade, assim na terra, como se é porque eu quero ser deusa. Esse é meu reino. E ninguém pode ameaçar meu reino. Então nós vamos nos assegurar, quando nós nos entendemos soberanos desses nossos pequenos mundos, para que aquilo que nós desejamos seja exatamente aquilo que nós conseguimos. Eu vou fazer de tudo para que a minha vontade seja feita, porque ela precisa ser feita, eu sou o soberano. Irmãos, isso tudo é uma inversão terrível, horrível, dos planos de Deus para o casamento.
Nós fomos criados como seres sociais. Nós fomos feitos para viver uma comunhão vertical com Deus, mas também em comunhão horizontal, um com o outro. E nada vai funcionar, o casamento não vai funcionar, se nós tivermos pequenos soberanos, ou autonomeados soberanos, tentando estabelecer seus próprios reinos. Já pensou? O marido tenta estabelecer o seu reino, a esposa tenta estabelecer o seu reino, e muitas vezes os filhos. Por isso, cuidado ao chamar o seu filho de meu príncipe, porque ele vai querer reinar. Ele vai querer reinar. Cuidado, príncipe. Opa! Um dia ele vai querer tirar o trono de você. Vai dar um golpe, né? Vai tomar o seu lugar, né? E a gente tem esse problema hoje em dia. Os adultos, os pais deveriam ser os adultos, muitas vezes os filhos é que a vontade deles está sendo feitas como se eles fossem os adultos. Não são. Os adultos somos nós que devemos impor limites, falar o que está certo, está errado, apontar o caminho. Mas isso é uma outra situação. Bom, se cada um quer defender o seu reino, então a casa, o lar, que deveria ser um lugar de harmonia, vira um campo de batalha. É um campo de guerra. Cada um querendo defender lá a sua porção. Então, irmãos, voltar a nossa atenção para o outro, cumprindo assim o nosso propósito e vivendo da única maneira que Deus usa para nos salvar de nós mesmos, é o único modo de vida que nos capacita a viver um com o outro em respeito, apreço e paz. Por isso que a gente, de vez em quando, nós precisamos voltar e repensar o nosso papel no casamento. Qual é o nosso papel? O que Deus deseja para nós? Porque, na verdade, o Evangelho nos ajuda nesse sentido, ele é para nos salvar de uma condenação eterna que está garantida para aqueles que não têm Jesus, mas também o Evangelho nos salva de nós mesmos, dos nossos próprios pecados, dos nossos próprios orgulhos, do nosso próprio egoísmo. Deus, então, nos deu o Evangelho para que ele seja vivido e aplicado também dentro de nossa própria casa. Deus nos salva da condenação eterna, mas Deus também nos salva do domínio, do poder do pecado. Deus nos salva de nós mesmos. Amém? Amém. Possamos lutar contra o egoísmo que muitas vezes quer tomar os nossos corações. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Então, encerrando essa parte. Obrigado, Senhor, porque Tu tens nos ajudado na nossa batalha espiritual, na nossa luta, ó Pai, para vivermos Teu plano para as nossas vidas, os Teus propósitos para o nosso casamento. Ajuda-nos, ó Deus, a identificarmos aquilo que precisa ser destruído, aquilo que precisa ser derrubado, arrancado, mas também para que plantemos, ó Pai, aquilo que edifica, aquilo que fortalece os nossos laços conjugais, aquilo que nos dá condições de vivermos um relacionamento que agrade a Ti e que nos ajude também a experimentar a reconciliação conjugal diariamente. Ó Deus, tome-nos em Teus braços de amor. Tu és o nosso amigo fiel, o nosso consolador. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus.
Amém. Amém.